Galera, dando então início à nossa aula sobre as filosofias helenísticas ou as escolas helenísticas que nós iremos abordar, né, os autores e os pensadores desse período que vai vir depois, né, da famosa tríade dos filósofos gregos, né, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, né, que vem depois dos primeiros filósofos, são os filósofos pré-socráticos. Então nós vamos ter o que a gente chama de filosofias helenísticas, que já é um período da Grécia com um contexto de governo, um contexto político bem diferente do que era a famosa polis grega, né? Vocês já devem ter visto lá no primeiro ano as polis gregas, né? Que eram, né, como que as cidades e estados da Grécia se organizavam. Vocês podem ver pela imagem que você tem uma parte superior, que parece uma montanha, né? Que era a Acrópole, que era a parte superior, onde ficava o templo, onde se realizavam os cultos, e tinha a parte inferior, que era mais plana, onde ficava a ágora, a praça, né, o local do debate, onde você tinha a democracia. Porque a democracia, né, ela vai surgir na polis, né? Daí, inclusive, a palavra política, né? Política vem de poli, que era o local onde você tinha os debates, onde se realizavam, né, as conversas e os diálogos, né, democráticos na Grécia, no início ali da Grécia. Esse formato, né, de organização, né, de poder, ele vai aos poucos se dissolvendo para poder assumir uma forma de um império, porque Alexandre o Grande, né, eu até recomendo que vocês assistam esse filme de Alexandre o Grande, vai mostrar um pouco para vocês de como que Alexandre ele vai expandir o império, né, grego, né, e aí vai sair desse formato político, vai entrar literalmente no império, como vocês podem ver nessa imagem aqui, né, que vocês veem que lá, né, a Grécia, né, olha a área aqui nesse cinza mais escuro é até onde Alexandre conseguiu expandir o seu império. No filme vocês veem até, né, que Alexandre ele vai conquistando mais e vai levando, né, cada vez mais para o leste o seu império. Então ele vai dominando a Grécia, o Egito, a Média, a Pérsia, a Índia, né? Então ele vai expandindo cada vez mais o seu império e dá um novo formato então para aquele modelo, né, de cidades-estados gregas independentes, porque basta o que seria uma cidade-estado independente? Se você para pensar, é como se São Gonçalo fosse independente de Itaboraí, que por sua vez é independente de, é, de outras cidades. Então, esse modelo, né, de independência ele vai acabar e vai dar lugar a um grande império. Né? Então você vai ter um líder só concentrando todo o poder. Outra curiosidade também importante é que Alexandre o Grande ele foi discípulo de Aristóteles. Né? Então Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, foi o mestre de Alexandre. Né? Recomendo também uma música do Caetano Veloso, né, que ele fala sobre Alexandre. Né? Então tem uma música do Caetano Veloso que é bem interessante vocês ouvirem, que ele vai falar sobre em Aristóteles que se sustenta o Ocidente, né? Porque o que nós conhecemos hoje por Ocidente, ele vai ter sua origem no pensamento então dos filósofos gregos, né? Principalmente Aristóteles. E aí então nós temos uma expansão desse Império de Alexandre o Grande, uma fusão cultural então entre Oriente e Ocidente, né? E nesse período então vai haver uma mudança do foco da busca da filosofia. Vocês já devem ter estudado lá Sócrates, Platão, Aristóteles, o período, né, pré-socrático. E vai haver uma transição na forma de pensamento quando você tem o período helenístico. Agora, né, a preocupação desses filósofos, né, que nós vamos ver aqui, que são 4 os principais filósofos, que eles vão ter uma busca pelas questões mais éticas, né, o que a gente chama de ataraxia, uma paz interior. Como que você alcança essa paz interior, né, diante das situações do mundo? Né? Então essa vai ser a principal preocupação dos filósofos helenistas. Essa expressão que eu coloquei, que está escrita aí, cosmopolis, né, que são a fusão das polis. Né? Na verdade, ela já é uma explicação que deveria estar até mais em cima, né, que ela explica como que houve essa junção dessas polis gregas com as cidades independentes e aí você está reunido num único império. Podemos ver então, né, agora aqui o primeiro filósofo helenista que nós vamos ver, né, que é o Diógenes de Sinope. Ele vai ser o fundador do que a gente chama da escola do cinismo. Né? A palavra sino, né, ela vem de cão, né, significa exatamente cachorro. Mas você fala assim, mas por que tem esse nome? Porque os filósofos do cinismo, né, eles estavam preocupados com uma vida
né, totalmente despojado dos bens materiais, das máscaras sociais, né? Porque Diógenes ele vai usar até a expressão, né? Eu tenho até uma imagem aqui de Diógenes, que vocês podem perceber que ele está dentro de um barril. Inclusive, ele morava dentro de um barril, né? Ele está ali perto de vários cachorros. Nesse quadro, vocês veem ele com uma roupa ali embaixo, mas na verdade ele andava pelado, né? E qual era a filosofia de vida desse Diógenes, né? Ele acreditava numa vida totalmente despojada dos bens materiais, de casa, de tudo aquilo que prendia você, né, a esse mundo. Então, ó, ele rompe com as convenções sociais em busca do sentido natural e autêntico, né? Então ele vai questionar as normas sociais e buscar uma vida totalmente despojada desses bens materiais que nos cercam. Inclusive, essa referência do barril, né, ela é utilizada pelo o Roberto Bolanhos, né, que é o autor do Chaves, né, que o Chaves morando no barril, ele pegou essa referência do filósofo Diógenes, né? Fica aí uma curiosidade, que é a ideia de alguém que não tem bem material nenhum e que mora dentro de um barril, né? Tem uma história bem interessante também, conta-se, né, que o grande Alexandre o Grande esteve diante de Diógenes, né, e porque o próprio Alexandre admirava muito, né, o Diógenes, e chegando diante dele propôs, né, para ele poder escolher o que ele quisesse, porque ele gostava muito de Diógenes, se apresentou diante dele e fez para ele a proposta do que ele pedisse, o Alexandre o Grande iria, né, conceder-lhe, né? E aí o Diógenes vira para ele e fala assim, ó, só gostaria que você saísse da frente do meu sol, que você está tapando o meu banho de sol, né? Qual é a ideia aqui principal dessa história? Vocês vejam como que uma filosofia baseada nessa prática de desprendimento do mundo, né, ela pode te levar a não se apegar a nada, não se apegar àquilo que talvez possa ter muito valor para uma pessoa, né, que é dinheiro, bens, tal, para de repente outras pessoas podem não ter um valor, né? Basta pensar em algumas filosofias orientais, né, como o budismo, né, que se desprende desse mundo material e você não tem uma preocupação, né, de repente aquela preocupação que você tem pelo dinheiro, por outras coisas assim, algumas outras pessoas podem não ter, né? É o caso dos membros dessa escola aqui, que vai ser fundada por Diógenes. Um outro filósofo importante para a gente aqui é Epicuro, né? Epicuro ele vai fundar, né, o que a gente conhece de epicurismo, que é uma filosofia da temperança, né? Ela vai buscar os prazeres moderados. Tem que tomar muito cuidado para não confundir o epicurismo com o hedonismo, né? Porque nós vivemos numa época, né, que ela é marcada pelo hedonismo, né? Marcada por a busca do prazer desenfreado, né? Prazeres em excesso, então você comer até passar mal, você ir num rodízio de pizza, né, e comer até passar mal, busca do sexo, por vários prazeres que são desenfreados. Epicuro, ele vai se falar assim da busca da ataraxia, né, a busca de uma paz interior no prazer, mas é o prazer moderado, né? É você comer, por exemplo, você comer bem, ter bons amigos, contemplar a vida, mas de forma moderada. Você comer bem, você não precisa comer 5 pratos de comida, você pode comer vezes um e já está feliz. Tem uma frase do Epicuro que eu acho muito interessante que ilustra bem isso, ó. Dizia Epicuro a Meneceu: os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Então você percebe que tanto faz assim você ter um alimento simples quanto tanto faz você estar comendo um arroz com feijão, ou você está comendo um caviar, né, desde que você remova a dor provocada pela falta, ou seja, pela fome. Se você come, se sente bem, está tendo prazer, o epicurismo ele vai tratar do prazer daquilo que você faz, né? Então, é você sentir o prazer o tempo todo em viver, né? É o prazer de viver. Então, a gente pode até resumir a ideia de Epicuro nisso, você sentir prazer. Perceba que é uma relação bem diferente, né, do que o cinismo propõe, né? Na verdade, a principal oposição de Epicuro nem vai ser com cinismo, vai ser com estoicismo, que nós vamos ver aqui agora, né, que é a linha de pensamento, né, que vai estar presente com uma tríade de filósofos que a gente chama, que são Marco Aurélio, Sêneca e Zenão. Já adianto para vocês, da mesma forma como eu tinha aconselhado vocês assistirem o filme de Alexandre o Grande, para entender esse período inicial do helenismo, eu aconselharia vocês também assistirem o filme O Gladiador. Se alguém já assistiu esse filme O Gladiador,
tem aquele senhor, né, que aparece logo no filme, né, que é no início do filme, que ele parece ali o Marcos Aurélio, né, que é o imperador. O imperador romano que aparece logo no início do filme é Marco Aurélio. Ele foi também um grande filósofo, né, desse período do chamado estoicismo. Tem Sêneca e Zenão, que são outros expoentes. Qual é a principal ideia dessa filosofia estoica, né? Ela busca a coragem, né, de você encarar a vida e aceitar o que você não pode mudar. Então, se você não pode mudar certos fatos, não adianta você ficar relutando. Você tem que aceitar, né? É a ideia de você aceitar o seu destino, né? Então, é aquela famosa frase: domina-te e suporta, né? Você não tem como mudar, por exemplo, existem certas coisas na vida que você não tem como mudar. Você não tem como mudar o fato que você vai morrer. Você não tem como mudar o fato da velhice, né? Então, você tem que buscar a ataraxia, né, a paz interior, através da apatia, né, através da aceitação, né? E aí eu gosto muito dessa frase aqui, né, do estoicismo, que é o seguinte: é necessário coragem para mudar o mundo, mas também coragem para aceitar o que não pode ser mudado. Né? Então essa vai ser a principal filosofia de vida da escola estoica, né, que vai se contrapor aí, né, ao epicurismo. Por último, né, nós podemos ver a escola do ceticismo. Né? Você já deve estar muito familiarizado com esse termo, né, cético, né? Mas quem vai fundar essa escola é o Pirrônio, né? As famosas escolas céticas do pirrônico. Né? Eu trouxe aqui uma imagenzinha, né, que vocês já devem ir do senso comum de vocês com relação ao que seria cético. Né? Vocês podem ver aí, ó, esse quadrinho aqui é do Luiz Fernando Veríssimo, né? Os quadrinhos das cobras, né? Que diz o seguinte: aí tem a primeira cobra falando o seguinte, né? Você acredita que os astros influenciam nossas vidas? Aí a segunda fala: não, sou um cético, né? Como, aliás, todo capricorniano, né? Aí é uma sátira, né? Falando sobre como, né, a ideia de ceticismo no senso comum, né? Que é alguém que não acredita em nada. Você, na verdade, ali existe um humor, né? Porque ele diz que não acredita em nada, mas, na verdade, ele faz uma referência a isso, à astrologia, né? Que é uma outra forma, né, de você acreditar em alguma coisa. Mas qual é a ideia do ceticismo? Né? Ela vai defender a impossibilidade de se conhecer completamente a verdade. A ideia presente no ceticismo é o seguinte: se você parar para pensar, pensa em quantos assuntos que você acreditava que era de uma forma e agora você acredita que é de outra. Quantas vezes você já brigou com pessoas defendendo uma ideia, depois você foi parar para pensar bem e falou assim: opa, essa ideia não é bem isso. Né? E você começa a mudar a sua ideia. Será que o que você tem hoje de verdade vai ser verdade para você amanhã? Então, o que adianta você ficar brigando por essa verdade, né? Se você às vezes não tem certeza, né? Então, no caso, se você tem dúvida sobre aquilo que você pensa, a melhor coisa, ao invés de você brigar, ficar, né, degladiando por causa de uma ideia, é você aceitar, né, que aquilo pode tá certo ou tá errado. E então você suspende o juízo. Né? Você não emite um juízo. Você uma escola de pensamento do ceticismo, ela trabalha com essa ideia de que você deve suspender o juízo, evitar julgar alguma coisa que você não conhece, né, completamente. Bem, então é isso, tá? Sobre essas... a gente fez aqui então um apanhado das principais escolas do período helenístico, dando nossa contextualização histórica. Então, era bem isso que eu queria falar nessa aula aqui. Valeu, um grande abraço.